Olá, galerinha do quarto ano. Na página 299 do livro de português, vamos falar sobre a diferença do mal e mal, tá? Temos duas frases. Até que eu não cozinho tão mal e de mal ele só tem a cara mesmo, tá? E essas palavras, mal com U ou com L, tá? Elas são homofonas, ou seja, elas são idênticas quanto à pronúncia, tá? E apesar de também apresentarem sentidos semelhantes, elas têm diferenças quanto ao uso, tá? O mal com U ele é um adjetivo que caracteriza, tá, um nome, tá, ou um substantivo. E além disso, a palavra é variável quanto ao gênero e ao número, tá? Maus, mais, tá? Enquanto o mal com um L, ele é um advérbio, tá? Ele é usado para caracterizar os verbos, ações, estados, ok? Diferentemente de adjetivo, o advérbio é uma palavra uniforme, ou seja, não varia, tá? O mal com L também pode ser um substantivo, tá? Quando ele se refere a uma doença, a uma desgraça. Aí, neste caso, ele pode ser flexionado no plural, que é o caso de males. Há males que vêm para o bem, tá? Então, caso surja também alguma dúvida quanto ao uso dessas palavras, tá? A gente pode substituí-las por seus antônimos, ou seja, as suas palavras, tá, opostas, tá? O mal comum, o seu antônimo é bom. O mal com L, o seu antônimo é bem. Então é só alterar para ver qual se encaixa melhor. Aí você vai saber qual você vai utilizar, tá? Peço que faça exercício da página 300, tá? Até a 301. E agora vamos lá para a página 308, falar sobre o sujeito e o predicado, tá? Temos um pequeno textinho que eu vou ler. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite, tá? Sabemos que o verbo, tá? Ele se refere, tá? Ao pronome ou substantivo, em que ele tem que concordar em número e pessoa, tá? E nas frases destacadas no texto, tá? Foram fornecidas informações sobre alguém, tá? Então, o sujeito é sobre quem se fala, tá? E o predicado é o que se fala a respeito do sujeito, tá bom? Então, o sujeito e o predicado, eles são termos essenciais em uma oração, tá? E a oração é todo o enunciado composto por sujeito e predicado, ou apenas predicado, tá? E em toda oração deve conter pelo menos um verbo ou uma locução verbal, tá? O sujeito, ele é formado por substantivo ou por pronome, tá? E esses nem sempre estão presentes na frase. É o exemplo do: o sino da igreja já não toca mais. Ou então, subi a porta e fechei a escada, tá?
Então, para descobrir o sujeito desta oração, fazemos a pergunta o que ou quem, tá? Antes do verbo. No caso, tirei minhas orações. Vamos pegar o verbo e perguntar: quem tirou as minhas orações? A resposta dessa pergunta é o verbo, tá? E apesar de aparecer no início da oração, tá? O sujeito ele também pode aparecer no meio ou no final. No exemplo, ó, quisera eu poder descansar. O eu, ele tá no meio e ele é o sujeito. Foram embora e nem avisaram, aqueles dois. Aqueles dois é o sujeito e está no final da oração, tá? Então, por mais que seja normal o sujeito vir no início, ele também pode variar, tá? Só quem vai definir o sujeito são as respostas que fazemos pro verbo, tá? E quando o sujeito está presente na frase, tá? Ele sempre vai ter um núcleo, tá? E o núcleo é a palavra, tá? Mais importante que compõe o sujeito. Vamos ver o exemplo aqui. Um cozinheiro com todo aquele talento se perde ali, tá? Ó, o sujeito é um cozinheiro com todo aquele talento. O núcleo desse sujeito é o cozinheiro, tá? Porque ele é a peça mais importante da oração, tá? E o núcleo, ele pode se variar entre simples, tá? Quando apresenta apenas um núcleo, tá? Pode também ser pronomes indefinidos também podem atuar como sujeito simples, tá? Que é o caso de tudo o que eu sempre quis está aqui. O tudo é o núcleo desse sujeito dessa oração e ele é simples. Também pode ser composto quando apresenta dois ou mais núcleos, tá? Por exemplo, Léo, Rafa e Ju voltaram para casa mais cedo. Temos 3 núcleos no sujeito, então ele é um composto, tá? E o sujeito ele é classificado como composto pela quantidade de núcleos e não pelo número de substantivos ou de pronomes, tá? Também temos o sujeito oculto ou elíptico, tá? Que é quando o sujeito não está explícito, né, na oração, tá? Mas podemos deduzir, tá? Pela conjugação do verbo, tá? Por exemplo, compramos umas roupas lindas em promoção. O verbo, ele tá conjugado na terceira pessoa. Então, o sujeito é nós, que compramos as roupas, tá? Também tem o indeterminado, que é quando a gente não consegue determinar o sujeito, tá? Existem duas maneiras que podemos identificar. Quando o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, tá? Por exemplo, recepcionaram a noiva com pétalas de rosa. Quem recepcionou? Foram eles, mas a gente não sabe quem são eles, né? E quando o verbo flexionado na terceira pessoa do singular, tá? Acompanha a partícula se, tá? Que é o exemplo. Pode-se entender como um gasto desnecessário. Então, nesses dois casos, a gente observa um sujeito indeterminado, tá? Agora, para finalizar, peço que faça os exercícios da página 311 a 313, ok? Qualquer dúvida me procurem, beijos e até a próxima aula.